É assim mesmo. Boa tarde, hoje é dia 27 de janeiro de 2017, está começando mais um programa Fundos Imobiliários pela Infomoney TV. Eu sou o professor Arthur Vieira de Moraes e você acompanha mais uma vez o programa ao vivo. Hoje com um tema muito interessante, muito relevante nos tempos atuais, como eu disse na semana passada, a gente vai falar sobre os CRIs ou sobre os CRIs, Certificado de Recebível Imobiliário, e como plano de fundo a securitização de ativos imobiliários. Pode parecer complicado, mas não é, ainda mais porque eu vou conversar com o Eduardo Casassa, que entende muito disso, trabalha com isso, faz pesquisa acadêmica sobre securitização e CRI. Você vai ver que ele vai desenrolar isso muito facilmente para que você possa investir com mais consciência, tanto em CRI isoladamente, quanto em fundos imobiliários que investem em CRI. Então é isso, daqui a pouquinho o papo com o Eduardo Casassa. Como de costume, eu quero dar rapidinho os destaques da semana. Saíram alguns fatos relevantes que eu acho importante reverberar aqui com você que é cotista de fundo imobiliário. Então, para dar início, no dia 24 de janeiro, a Rio Bravo soltou aí uma consulta formalizada. O que é isso? Uma espécie de uma Assembleia Geral à distância. Então, ao invés das pessoas se deslocarem até São Paulo, até o local da Assembleia, ela manda uma cédula que você pode, então, dar o seu voto, sim ou não, e responder por e-mail, responder pelo correio. Seja muito mais fácil, muito mais moderno, vamos dizer assim, e resguardado a segurança, porque você tem que mandar cópia dos seus documentos, tudo mais, ninguém vai sair falsificando o seu voto. E o que acontece? Ela está querendo aprovar uma mudança na forma de cobrança de taxa de administração. Então, hoje a taxa é cobrada sendo 2% sobre os rendimentos distribuídos, ou um mínimo de R$5 mil por mês. E a administradora propõe uma mudança para que seja 0,20% sobre o valor de mercado do fundo, até assim em consonância com o que diz a nova regulamentação da CVM, ou um mínimo de R$30 mil por mês. Bom, majoração de taxa de administração é matéria que demanda quórum qualificado. Quem fez o nosso curso já sabe bem como é isso. Pelo menos 25% das cotas, dos cotistas que representem, 25% das cotas precisam aprovar. Então é importante que você se manifeste, dê o seu voto a favor, contra, isso é com você. Mas é o seu patrimônio, é o seu fundo imobiliário, é o seu shopping, se manifeste e responda à consulta formalizada, ok? O dia 24, a Bolsa colocou no ar 3 censuras públicas. Você se lembra, isso é uma censura mesmo, isso é um puxão de orelha que a Bolsa dá nos administradores que estão com alguma documentação em atraso. Então, primeiro ela se comunica só com o administrador e se a coisa não for regularizada, ela coloca isso publicamente, faz uma censura pública. Então, eu juntei aqui, foram 3 fundos nessa semana. O Fundo Imobiliário Domingos, o FISD 11, que é administrado pela Foco Investimentos, está com documentação atrasada. O Fundo Polo 1, que é o PLRI 11, administrado pela Oliveira Trust. E um outro fundo é o InfraRE, Infra Real Estate, FINF 11, administrado pela Planner. Então, se você é cotista, entre em contato com o administrador, procure saber o que está acontecendo, peça para ele regularizar isso e assim, então logo, assim, a gente acredita que tudo vai ser regularizado, uma questão de prazo, de burocracia, assim esperamos. Mas se você é cotista do fundo, entre em contato com o administrador e se intere do que está se passando. A Bolsa fez questão de deixar isso, então, público, ok? No dia 20 de janeiro, um outro fato relevante, dando conta que no edifício Galeria, um locatário está devolvendo 820 metros quadrados. Esse é um fato relevante que a gente vem dando aqui repetidamente, só muda o nome do fundo, muda o nome do edifício, Mas é algo que tem acontecido aí com sequência. Então o locatário vai rescindir o contrato parcialmente, devolver 820 metros quadrados em maio de 2017. Então isso se concluindo, o impacto negativo na receita vai ser de 4,7% e a vacância neste imóvel, no edifício Galeria, deve atingir 31,9%, quase 32% de vacância. E por fim, aqui um fato que eu quero que você preste bastante atenção. Aquele fundo WMRB Capital, o WMRB 11 Bola, a gente já falou dele aqui, já leu os fatos relevantes passados, esse fundo ele vai ser liquidado. Então todo o patrimônio do fundo vai ser vendido e depois os cotistas vão receber
a título de amortização de cotas o seu patrimônio. Muito bem, o que eu quero que você preste atenção? Agora o administrador, ele tem que saber qual o preço que você pagou pelas cotas, porque ele vai apurar se tem algum imposto de renda a ser recolhido, e se tiver, ele recolhe na fonte. Mas ele quer então que todos os cotistas, o administrador é o Citibank, envie a cópia das notas de corretagem de compra e de venda para que ele possa apurar o preço médio ponderado de compra. Se você não fizer isso até o dia 3 de fevereiro, o administrador vai considerar como zero, custo zero, ou seja, mesmo que você não tenha lucro, todo o valor da venda vai ser considerado como lucro, porque ele não sabe que preço você pagou, e se você não informar, ele vai considerar que você pagou zero pelas cotas, então qualquer valor da venda vai ser considerado lucro e tributado em 20%. Então é muito importante que você reúna suas notas de corretagem e envie para o Citibank, para que ele possa apurar se há ou não o imposto a pagar e havendo qual alíquota exata, qual valor exato que ele vai reter na fonte e fazer o pagamento por você. Tá legal? Preste atenção, hein? Por fim, eu quero dar o meu recado. O Matheus vai pôr no ar aqui o curso online Viva de Renda com Fundos Imobiliários. Coloquei até um QR Code para ficar mais fácil. Basta apontar o seu celular que você já chega lá na página, mas eu vou levar para lá também. Vou te mostrar como chega. A gente tem esse curso em mais ou menos 8 ou 9 horas aula, esquematizado em 4 módulos e repartidos em aulas de 40 minutos. Muita gente já fez, eu recebo bastante elogio, fico muito feliz com isso. Eu tenho certeza que, para você que está começando a perceber que está voltando a ter ofertas de fundo imobiliário, IPO, que o mercado está aquecendo, não conhece o mercado direito ainda, quer investir, faça um bom investimento antes de sair comprando fundo imobiliário e entenda do que se trata, entenda do que é o investimento, e aí você vai investir conscientemente, vai tomar riscos conscientemente, vai tomar aquele risco que te interessa, não o que não te interessa. Então vou mostrar como é que a gente chega lá, ó, pelo site da Infomoney. Deixa eu só achar o site aqui. Um minutinho. Agora sim. Pode pôr no ar, por favor. Site da Infomoney, ó. Vou clicar aqui em menu, cursos. Abrindo a página do Infomoney Educação, tem diversos cursos de qualidade. E um pouquinho mais para baixo aqui você vai encontrar o curso Viva de Renda com Fundos Imobiliários. Clicando em Saiba Mais, tem todo o conteúdo programático, condições de preço, como faz para comprar, como faz para se arrepender, você tem 7 dias para pedir o seu dinheiro de volta. E uma vez que você tenha feito a sua inscrição, você tem 12 meses para assistir essas aulas todas, a hora que quiser, pelo aparelho que você quiser. Eu sou suspeito, mas eu sei que vale muito a pena, então eu recomendo mesmo, sem preocupação. Ok? Feito isso, dado o meu recado, está na hora de conversar aqui com o Eduardo Casassa. Eduardo, obrigado por ter vindo mais uma vez. Obrigado a você. Eu falava na semana passada, Eduardo, que pode parecer até uma ironia do mercado, mas hoje o fundo imobiliário de maior valor de mercado no Brasil é um fundo que não tem nenhum tijolo lá dentro, só tem papel. E na maioria do seu portfólio esses papéis são os CRIs, os Certificados Recebíveis Imobiliários. Por isso que eu queria que você estivesse aqui para explicar para quem investe o que é o CRI, que bicho é esse, se ele morde, se ele não morde, aonde ele é arriscado, aonde ele não é arriscado e quais são as expectativas então de quem investe nisso, né? O que eu devo esperar. Então, obrigado por ter vindo, fica à vontade, fica tranquilo, pode se apresentar e depois a gente bate um papo sobre CRI. Tá, legal. Bom, prazer, obrigado pelo convite. Meu nome é Eduardo Casassa, eu sou mestre em finanças pela Fundação Getúlio Vargas e tenho aí um histórico no setor imobiliário, mercado de capitais. Trabalhei com emissões de CRIs, trabalhei também com alocações de fundos imobiliários, então aprecio muito aí o assunto. Conhece bem, investe em fundo imobiliário? Invisto. E invisto em CRI, acho que eu consumo aquilo que eu faço, né? Que é uma coisa interessante. Sim. E assim, acho que é um assunto que tem muito a ser aprendido, né? Muita gente precisa conhecer, porque
no futuro, né, em breve, a gente vai ter uma regulação saindo da CVM, e isso vai fazer com que, acredito, os investidores vão ter maior acesso. Sim. Então, é importante já se antecipar, já entender, porque os fundos imobiliários, eles têm essa característica também de poder investir em papel, né? Então, esse é um dos papéis que podem ser objeto do fundo, pode ser objeto também da pessoa física, investidora. Diretamente. Então, a gente pode aprofundar isso aí nessa conversa. E também acho que vai ficar claro, vou pegar meu roteirinho aqui, mas a importância do CRI para o mercado como um todo, né? Sim. Além de quem investe e está nos assistindo, eu tenho certeza que tem gente que vai falar, poxa, eu podia ser emissor de um CRI. Sim. Provavelmente eu consigo levantar recursos via CRI. E é importante também que mais pessoas conheçam essa inovação financeira, entendam a securitização, para que a gente traga para os dois lados da mesa, para quem quer investir, para quem quer emitir, um pouco mais de conhecimento sobre isso. Né? Perfeito. Bom, assim, em resumo, né, explicar em poucas palavras o que é um CRI. O que é um CRI? CRI, essa sopa de letra de 3 letras, é Certificado de Recebível Imobiliário. Esse certificado, ele nada mais é do que um papel de renda fixa, que tem um lastro imobiliário, e ele tem hoje uma regulação bastante definida, e ele pode ser adquirido aí por fundos, pode ser adquirido por pessoas físicas, e ele tem uma característica principal que a gente deve entender logo de início, que é ele pode ter por trás um fluxo imobiliário que tem uma característica de um ativo performado, que é por exemplo, um prédio feito, e também pode ter uma característica de desenvolvimento, quer dizer, ele tem uma coisa mais arriscada, que é aquilo um shopping que vai ser feito, Sim. Um recebível que vai ser formado ou está em formação. Então, uma característica que eu já colocando aqui um detalhe, os CRIs eles podem ser não performados ou performados. Isso já define basicamente um caminho a seguir que o investidor deve estar atento. Uma das coisas que tem que olhar na emissão de um CRI, né? Exato. Só para deixar claro para quem ainda não conhece, tem um monte de gente que assiste o programa, alguns já estão em estágio mais avançados, hoje, outros estão ouvindo falar de CRI pela primeira vez. E aí, pela minha experiência em sala de aula, quando a gente fala, olha, é um recebível imobiliário, mas o que é um recebível imobiliário? Um contrato de locação é um recebível imobiliário, tá certo? Sim. Um contrato de mútuo, quando você vai comprar um imóvel residencial e financia lá com a construtora e vai ficar 2 anos e meio pagando parcelas mensais, isso é um recebível imobiliário que a construtora tem. Exato. E aí ela vai adiantar esses recursos via emissão de um certificado de recebível imobiliário. Exato. Então, é verdade. Então, precisa entender, né? Hoje, o investidor ele coloca o dinheiro em um lugar, recebe de volta com o que ele colocou e uns juros, né? Basicamente é isso. Essa forma de remuneração, que pode ser em taxa pré-fixada, pode ser também variável. Pós-fixada, indexada à inflação. Indexada à inflação, que é o mais comum. Esses títulos têm por trás um lastro imobiliário. Existe um ativo imobiliário, que seja um contrato de locação, seja com uma grande empresa, uma empresa pública. Pode ser também, como você mesmo disse, um contrato de mútuo, que é um contrato de financiamento imobiliário, feito diretamente com o comprador do imóvel. Às vezes, um investidor do CRI pode estar na outra ponta também, né? Ele pode estar dentro do investimento que ele mesmo fez. Se ele financiou o imóvel dele com um banco, ou até com uma imobiliária, né? Com uma empresa incorporadora, ele pode ser o ativo objeto que está dentro de um CRI que ele investiu. Então, assim, esse é um mercado avançado de crédito. Que o Brasil ainda tem aquele modelo predominante de ter o banco emprestando dinheiro da poupança. Olhando para os Estados Unidos e outras economias, você tem o dinheiro dos investidores financiando as compras, por exemplo, de imóveis. Ou financiando uma fábrica, né? Uma construção de uma fábrica que vai ser alugada para o inquilino, né? Então, qualquer tipo de contrato que gere renda pode ser objeto de um CRI. Então, é importante entender isso, acho que abre um leque grande. E o CRI, ele tem essa característica também de popularização, porque não é só a empresa grande que pode fazer um CRI. Sim. A empresa pequena pode fazer um CRI. Então, é muito comum, eu trato muito com loteadores, os loteadores têm essa característica. Eles são geradores de crédito, eles financiam os clientes a longo prazo, eles precisam de dinheiro para reinvestir, e quando eles fazem um papel de renda fixa como o CRI, eles conseguem fazer uma emissão com qualidade, conseguem colocar garantias necessárias, captar o dinheiro, dar um bom retorno, quer dizer, é bom para todo mundo. Bom para o investidor, que está protegido, e bom para o captador de grana, né, de dinheiro, que precisa daquele dinheiro para fazer mais negócios, ou até para simplesmente
passar o risco para alguém que entende melhor do risco. Também, também. Então você tem diversas condições que você permite que o CRI seja aí um meio do campo, né? Um caminho para que tanto incorporadores, loteadores, qualquer dono de renda, né? Renda constante, geralmente de contrato de locação, você consegue passar isso por meio de um CRI, que eu digo sempre que é uma sacola, né? O que você coloca na sacola? Essa sacola você vai colocar algumas coisas, podem ser contratos de financiamento, podem ser contratos de locação, e você passa para o investidor. Só que você não entrega a sacola sozinho, você entrega a sacola com bastante gente, para você explicar o que é aquilo, explicar qual que é o retorno. Então, quem são as partes envolvidas, quem é a securitizadora, quem é o agente de custódia, coisas do tipo. Exato. E tem uma característica interessante. Quem emite debenture, pela lei, tem que ser uma sociedade anônima. Sim. Quem emite CRI não precisa ser uma sociedade anônima. Pode ser uma limitada ME, né? Ela pode gerar os créditos que vão ser transformados em CRI, porque no fundo você tem um ente aí que a CVM regula, que é a securitizadora, que é muito importante, o papel da securitizadora, que ela assume o papel de gerenciar esse crédito. Ele transforma esse crédito, então, em CRI, por exemplo, e passa isso para o investidor. Então, o emissor, de fato, perante CVM, é a securitizadora. Mas quem é o dono do crédito, em geral, é uma incorporadora. Grosso modo, poderia ser eu. Poderia ser. Se eu tenho um imóvel e ele está alugado, ao invés de eu receber todo mês o aluguel, poderia procurar uma securitizadora e dizer, eu queria adiantar essa receita. Então, os meus próximos 30 meses, ao invés de eu receber todo mês, eu queria receber de uma vez só, com desconto, claro. E aí a securitizadora vai passar isso para o mercado, quem comprar o CRI vai ficar recebendo o dinheiro do meu locatário. Exato. E eu não recebo mais. Exato. Então a securitizadora não está sozinha também, né? Você tem aí, eu diria que sempre 5 agentes, né? Você tem o estruturador, que eu sou também, que é aquele que junta as pontas. Certo. Você tem a securitizadora que embala aquilo e realmente só ela pode fazer aquilo perante CVM. Você tem os advogados que fazem série de documentos. Então, o regulamento do fundo imobiliário tem um correspondente do CRI, que chama TS, né, que é o termo de securitização. Então, ela é a Bíblia, lá que está escrito o que é, por que é feito, como remunera. E além do advogado, você tem um agente fiduciário, assim como nas debêntures. Você tem, por vezes, uma agência de rating, que também dá uma nota, que avalia aquilo. E geralmente, quando tem a agência de rating, ela faz uma reavaliação anual, o que é interessante. Sim. E você tem aí, às vezes, em geral, tem que ter um outro agente, que é o agente registrador. Hoje, o ente que mais registra, o tipo de título, que é o CRI, é a CETIP. Então, a CETIP tem uma base de dados bastante confiável. Quem fala, mas tem um CRI, eu não sei como que é direito. Uma das bíblias é a CVM e outra bíblia é a CETIP, que é um sistema que faz a regulação, o registro desse título, e lá também ela faz uma supervisão. Então eu diria que assim, o CRI é muito frágil. Não é frágil, porque tem muita gente envolvida. Sim. E é um instrumento de título de dívida estruturada, que a gente chama. Tem diversas características que você consegue compor. Então eu acho que isso até é um objeto que a gente pode falar. Ou seja, ele tem para todo mundo. Tem para todo nível de risco que eu quiser. Exato. Se eu quero ser super conservador, eu consigo. Se eu aceito mais risco, eu encontro. Isso. Tem para todo mundo no mercado da dívida estruturada. Né? Você consegue elaborar da maneira como... Quer dizer, o investidor às vezes não consegue pedir, né? Ele acaba verificando que tem e analisa e... Aceita ou não aceita. Aceita ou não aceita. Topa ou não topa, né? E o CRI tem essa característica também de... Ele tem 6 meses para que ele seja liquidado, né? Uma vez que um CRI, assim como uma captação, ele tem a sua explicação dada, ele tem pela CVM realmente o tempo de distribuição de 6 meses. Como se fosse uma oferta de fundo imobiliário. Como se fosse. 6 meses para encontrar investidores dispostos a comprar aquele CRI. É a mesma regulação. Então a gente entende que existem 2 caminhos, né, para os CRIs em geral. Os fundos imobiliários compram muito o CRI, que ele não passa por um sobreestudo, ele passa por um estudo. Então ela acaba fazendo uma oferta restrita, né, perante a CVM. Que a gente pode olhar na instrução CVM 400 para entender um pouco mais. Mas a 476, que é uma oferta restrita, ela pode ser ofertada de uma maneira muito mais rápida entre criar o crédito e passar para o investidor. A oferta pública, que é aquela regulada pela 400, ela passa por um critério a mais, ela precisa passar por uma pré-aprovação na CVM, assim como a restrita, mas ela demora um pouco mais,
e ela pode ser distribuída para o público em geral. Sim. Então, em geral, quando a gente está no site lá da corretora, da Infomoney, etc., a gente tem uma oferta que fala, ticket mínimo é R$1.000. É uma oferta pública. O ticket mínimo é 1 milhão. É uma oferta restrita. Então, na oferta restrita tem uma certa limitação, mas você tem aí acesso a um papel com um retorno muito bom e geralmente algumas garantias muito bem amarradas. Uhum. A gente pode até detalhar um pouco mais, mas é interessante notar que mais de 80% dos CRIs hoje no mercado, isso que eu estudei um pouco, tem pelo menos 2 garantias. Então, as garantias podem ser, em geral, de 3 tipos, né? Podem ser fluxo, por exemplo, um contrato de financiamento, todo mês pinga lá alguma coisa, isso é um fluxo. Você tem um imóvel também que está dado em garantia. Mas o fluxo, tá? Desculpa te interromper, mas é uma dúvida que eu mesmo tenho. Eu vejo isso muitas vezes, o fluxo sendo dado como garantia. Mas o fluxo já não está sendo securitizado? Como é que ele é objeto da garantia? O fluxo, ele é o principal produto, né? O principal lastro, né? Uhum. Ele que o ativo imobiliário, ele tem um certo risco. Vamos supor que um incorporador faz um prédio, vende aquele prédio. Vamos supor que não tem banco na jogada, só para ficar mais simples, certo. né? O loteador é simples porque nunca tem banco na jogada. Uhum. Ele financia o cliente final. Então, ele financia o cliente, por exemplo, GPM mais 1% ao mês. Existe um fluxo que o estruturador, ou a securitizadora, ou um conjunto de pessoas analisa e vê. Existe um PMT, existe um pagamento mensal aqui de um certo montante. Certo. Esse montante, ele vai por 5 anos, por exemplo. A gente pega 5 anos porque é lá que concentra. Uhum. E você vê que esse pinga-pinga é planejado. Você já sabe mais ou menos e estima um fluxo. Certo. Esse fluxo está numa taxa. E aí a gente, quando estrutura um CRI, passa no limite a taxa inteira para o investidor. Então o fluxo ele é o objeto lastro. Ele realmente é aquilo que paga o investidor. Sim. E a diferença é que o dono do crédito, que um dia recebeu mês a mês, vai receber tudo de uma vez. Exatamente. E tem um caso prático que realmente ele tinha um contrato de locação que pagava 300 mil por mês. Ele precisou fazer um prédio, ele quis fazer um prédio, ele quis investir. Então ele antecipou um número de meses, anos, trouxe a valor presente, aquela taxa foi dado ao investidor, então ele deixou de receber esses 300 mil por mês, passou para o dono do CRI, que aí o nome é crisista, né? Crisista. E o crisista recebeu esse 300 mil, então ele deu um valor, a valor presente, que passou para o incorporador, e o incorporador deixou de ter essa renda. Certo. Então, esse é um caso simples, né? Que você passou o fluxo de um incorporador, de um ativo, para o investidor. Essa é uma garantia. Essa é a garantia que eu diria que é a mínima, né? Certo. Você tem que ter esse fluxo. Vai sempre existir. Vai sempre existir. Acontece que você pode ser criativo, né? Então, é a gente precisa só prestar atenção na criatividade. Por isso que é importante entender. O projeto concluído é quando o prédio está pronto. Você tem o prédio lá, as unidades, os clientes pagando. Então, quando eles vão pagando mês a mês, você tem um prédio pronto, um cliente que existe que também vai pagando. É o CRI performado que você falou agora. É o CRI performado, quer dizer, é um CRI bom. Já existe o fluxo, ele já está acontecendo. Já existe o fluxo. Aí você fala, mas e fluxo falha? Por isso que os CRIs têm, o que eu disse, 80% tem mais de uma garantia. Por quê? Porque se falhar esse fluxo, você tem para onde correr. Então, por exemplo, você tem casos de CRI que o fluxo falhou. Mas o fluxo falhou, então não pode falhar em 100%. Então, nesse caso que eu contei, eu não trouxe tudo, os 300 mil eu antecipei para o cliente. Eu antecipei 250, porque eu deixei 50 como gordura. Certo. Além disso, tem fundo de reserva. Então, tem outras características. Nesse caso, digamos, houve um problema e aí tinha da onde pegar aqueles 50, vai fazendo uma reservinha todo mês com 50 e tenta não interromper o fluxo enquanto está tendo um problema de crédito. Exato. Nesse caso, não é um exemplo muito bom, porque você tem um único risco, né? Um contrato de locação. Certo. Então, o que acontece em geral, assim, na teoria, né? Você tem uma preferência por ter um risco pulverizado. Né? Se eu falasse assim, Eduardo, dessa conversa, me manda uma recomendação. Eu falaria... Diversificação. Na tese, né? Pela teoria de finanças, quanto mais diversificado, quanto mais pulverizado, melhor é o crédito. Por isso que economias avançadas têm a securitização como uma fonte básica de captação. Então, um crédito que tem, por exemplo, muitos contratos, é muito bom, porque se um deixar de pagar, o outro vai pagar.
Então, aí a gente faz algumas, assim, dentro das técnicas que tem de securitização, eu diria que as mais recomendáveis incluem deixar um fluxo de sobregarantia, que chama, então excesso de colateral, né? Certo. Então, por exemplo, 75% do fluxo paga o investidor. Os outros 25%, se algum comprador de imóvel que paga lá a prestação deixar de pagar, a gente vai tirar do incorporador, não vai tirar do investidor. Então é uma proteção. Então essa é uma característica de CRI. Aí outra característica, vamos dizer que falhou o fluxo, né? Nos últimos anos houve um caso que eu conheço que, de repente, 50% do fluxo falhou. Pô, isso em tese é um desastre. Não acontece muito. Ou seja, as pessoas que pagavam o seu contrato de compra e venda lá, de financiamento do imóvel, ou o locatário de um imóvel, ele deu um calote. Exato. Quer dizer, não é comum, né? Não é comum, não acontece. É comum, mas acontece. Ainda mais, eu diria que daqui para frente o mundo é melhor, né? Daqui para trás é interessante que a gente pode até analisar. Então, nesse caso, você tem que ter outras garantias. Então, eu diria que tem 3 níveis de garantias principais. Uma, que é o fluxo. Outra, que é, por exemplo, o ativo objeto, né? O cliente financiou um apartamento. Né? Então, a gente coloca no papel a alienação fiduciária do apartamento. A alienação fiduciária do prédio. Não tem da unidade, pega o prédio. Porque em algum problema muito grave, você tem um ativo. Você não vai sair no prejuízo. Os bons CRIs têm uma garantia real. Então, os bons CRIs têm o fluxo e têm uma garantia real. E por fim, assim, a gente coloca sempre uma garantia a mais, que é o fio do bigode, que é o aval da empresa ou a fiança do originador. Então, por exemplo, um loteador tem a pessoa física e tem a empresa. A gente pega a garantia dos dois. Então, se o fluxo falhar, o projeto a gente não quer executar, ou tudo bem, mas eu não quero ter esse problema, eu posso falar, você, dono do crédito, pode me garantir? O fluxo falhou, mas eu te antecipei, por exemplo, 30 milhões, eu já paguei 10 para os investidores, falta 20. Então, me dá 20 aqui, dá para os investidores, Sim. E você pega o problema para você. Então, isso é uma recompra. Então, é mais uma cláusula, dentro das muitas que a gente pode ter num CRI, que protege o investidor. Então, o CRI ele acaba sendo uma dívida estruturada de muita qualidade. Ele agrega muita garantia e muito retorno, que é um dos motivos por que eu pesquisei esse assunto. Né? Não gostei das letras CRI, mas o CRI ele tem uma característica de apelo que hoje, pela legislação, a pessoa física tem isenção do imposto de renda sobre os rendimentos, assim como o fundo imobiliário. Só que o CRI não tem outras necessidades, por exemplo, 50 cotistas, não chega nisso. Sim. Então, o simples fato de ter uma emissão de CRI, ela se equivale a uma LCI, uma LCA. Então, você já tem uma isenção de imposto de renda. Então, a comparação que se faz em geral é você divide a remuneração do CRI por 1 menos imposto, né? Para você saber qual que é aquela remuneração comparável com o seu CDB. Não seria tão... eu não faria essa conta, porque eu não faço. Eu faço a conta de quanto que me dá aquilo é livre. Eu comparo como rendimento, por exemplo, de CDB, de títulos do Tesouro, logicamente descontando o imposto de renda. E a minha pesquisa mostra muito bem isso, quer dizer, hoje o CRI ele é um papel muito bom, ele tende a crescer novamente em volume, ele tem um volume aí de 16, se a gente puder mostrar também, tem um histórico aqui interessante. Deixa eu achar aqui, só me fala qual que é, Eduardo. Esse mesmo? Esse gráfico. Então, queria mostrar esse gráfico que mostra que em bilhões de reais, que o mercado de securitização ele existe desde 97. Ele é bastante ativo desde 2004, sendo que ele teve um forte impulso aqui em 2008. Opa! Eu volto aqui, ó. Em 2008 em diante, quando a gente tem as taxas de juros de mercado mais baixas. Se você quiser fazer só para mostrar. Então, a gente tem aqui emissões anuais partindo de 5, chegando aí em 2014, próximo de 14 bilhões por ano. Em 2015 foi um ano atípico, que foi ruim até dezembro. Em dezembro deu uma reviravolta, subiu, né? E, assim como em 2015 e 2016 são anos atípicos, porque anos de instabilidade, a gente teve dezembro o pessoal correndo atrás, né? Certo. E acredito que esse saldo hoje, perto de 100 bilhões, deva crescer muito nos próximos anos. Espero poder contribuir tanto em educação quanto em execução. Estruturação e tudo. Exato, porque isso aqui, esse número aqui, ele está concentrado em operações maiores, né?
você tem ainda uma característica de mercado que muitas empresas grandes utilizam CRI para fazer captação. Só que elas utilizam desse poder delas, né? Acho que podemos sair desses gráficos. Eles utilizam esse nome, né? Existem incorporadoras fantásticas, né? Sólidas, grandes. Elas utilizam do nome delas para também garantir um CRI, né? Uma grande empresa. Então, ela vai oferecer hoje perto do CDI, né? E o CRI, os investidores são inteligentes e o mercado é eficiente, né? A gente tem que adotar algumas premissas. Então, os spreads, né, que é um dos objetos do meu estudo, o spread ele é analisado sempre com relação à taxa básica de mercado. Certo. Então, por que o CRI é sempre bom? Porque quando alguém faz um CRI, sempre faz a conta. Tem que me pagar o que paga hoje o que eu ganho, mais um certo risco que eu estou tomando. Custo de oportunidade mais um spread de risco. Exato. Então, depende, você pode usar qualquer modelo aí de precificação, mas o meu estudo mostrou, de fato, que dado um determinado risco, num determinado prazo, você tem um spread, um retorno em excesso dos CRIs. Adiantando só um gráfico que eu acho bastante interessante, que é a minha primeira contribuição da pesquisa, não estou deixando nem você perguntar. Ótimo, vai falando, o papo bom é assim. Essa parte que eu comparei, né? Eu peguei mais ou menos 800 emissões no mercado, hoje tem quase 1.000. Peguei 800, porque quando você começa a estudar o negócio aumenta, né? Então 800 emissões de mercado até 2015, eu comparei aquelas que tinham um rating com as debentures, em base da Ambima, com o mesmo prazo, e mesmo note, né? Mesma nota. E quando eu comparo o retorno de um com o outro, eu vejo que o CRI ele dá 1%, um ponto percentual acima. Então, assim, a minha pergunta simples era, realmente o retorno é excessivo? Ele tem um pouco de retorno a mais? Porque a dívida, alguém investir numa debênture, investir num CRI, para quem é o tomador é muito parecido, né? A estrutura de garantias que pode existir e tal, e aí você tem duas dívidas muito parecidas, mas que uma costuma pagar mais, mesmo entregando o mesmo nível de garantias, que é isso que você está me dizendo, né? Exato. A nota de rating era igual. A debenture é AA e o CRI é AA. E o CRI paga um ponto a mais, ponto percentual a mais. Exato. Então, pode ter uma ineficiência aí que o investidor aproveite no CRI que ele não encontra na debenture. Exato. Então, isso de fato existe. Tem diversas, em pesquisa a gente pode estudar também algumas questões que causas diferentes geram resultados iguais, né? Então, uma coisa que eu pude analisar aqui com algumas regressões, que eu posso abrir para quem Depois, quem quiser, é só procurar na biblioteca da FGV, vai encontrar sua dissertação lá. Vai encontrar, está liberada. Mas, assim, o que eu comparei realmente foi uma debenture de maneira ampla. Se for uma debenture de infraestrutura, realmente, como que é isenta também ao investidor do imposto de renda, a diferença é um ponto percentual mesmo. Se for uma debênture de uma SA normal, aí a diferença não é só um ponto, né? É um ponto mais o imposto que você vai pagar no rendimento da sua debênture. Certo. Então, acho que é um convite, né? Isso, no fundo, é um convite. Quem olha a debênture, olha a CRI. Porque nada mais é do que um risco similar. Às vezes, com um rating, você consegue ter uma avaliação externa, né? Muitas vezes muito mais pulverizado do que o debenture. Muitas vezes não. A maioria das vezes quase que sempre. Mais pulverizado, né? Mais diversificado. E a debenture quirografária, que é aquela que tem a garantia fio do bigode, que eu chamo, aquela eu vou pagar porque eu sou uma empresa sólida, o que pode ter, mas ele geralmente não tem só isso. E quem deu defeito esqueceu de colocar isso. Que não pode só acreditar no vou pagar. Eu preciso ter fluxo, preciso ter garantia real e preciso ter também, logicamente, o aval, né? Aval, fiança, que é aquele confiança. Né? A gente está falando bastante aqui, vou fazer mais uma das perguntas, mas na verdade, como a gente está conversando bastante, muita coisa já foi dita. Então, eu te perguntar assim, qual o principal risco de investir em CRI? Acho que está claro para quem está assistindo que o que você mais se preocupa e mais mostra para quem está vendo é o risco de crédito, ou seja, o risco de tomar um calote, e aí você já falou das principais estruturas de garantia. Então, eu te faço uma outra pergunta, porque são riscos, não risco, né? O risco de liquidez. Eu, investidor, pessoa física, vou comprar CRI, e aí eu não tem resgate, obviamente eu preciso vender para alguém. Encontro liquidez? Consigo sair do CRI antes do vencimento? Sim, consegue. Não é garantido e não é óbvio, né?
Como um título de renda fixa, o CRI ele sofre variação com variações na taxa. Sim. Nesse momento, com taxa declinando, o CRI valoriza, mas no momento inverso acontece desvalorização. O CRI é pré-fixado ou que é indexado à inflação. Exato. Se por acaso ele for pós-fixado, enfim, ele desvaloriza com a queda da taxa. Exato. Depende da forma com que ele foi emitido, né? Exato, mas aí a gente precisa analisar cada caso, Sim. né? A maior parte dos CRIs que hoje, eu digo, não são banco, né? Que o CRI ele pode ser usado pelo banco para reciclar crédito. Vamos colocar isso de lado. Vamos analisar o mercado que chega ao investidor final. Uhum. Ele vai ser ofertado um papel que dá CDI mais alguma coisa, um percentual do CDI, ou IPCA mais, né? E você compara o IPCA mais geralmente com Com a tesouro, NTNB, com o tesouro NTNB, que é o tesouro IPCA. Então, assim, sabendo de tudo isso, você tem, de fato, um risco no CRI, que é o risco de taxa de juros. Uhum. E esse risco de taxa de juros está intimamente ligado com o risco de liquidez. Certo. Os investidores de CRI, sabendo que existe esse retorno grande, eles seguram o título até o vencimento. De maneira geral, você não tem, então, aquele vendedor de CRI no secundário. Uhum. Existe a CETIP até para regular um pouco isso. A própria Bolsa tem mercado de balcão para CRI. Exato. Então, você tem um mercado, sim. Esse mercado tende a ser maior, acho que tende a ter uma regulação maior, inclusive, e mais gente procurando, né? Porque, em geral, é um papel bom. Só que não é uma saída muito simples. Então, o que eu diria é o investidor em CRI, que realmente quer ter uma liquidez num prazo menor do que 1, 2 anos, repense. Porque nem sempre o CRI vai ser fácil de ser revendido. Uhum. Né? Tem fundos até que eu conheço que são especializados em reciclar. Ele procura todo mundo que está querendo vender, ele compra. Mas compra com deságio. Claro. Então, existe esse risco, sim. Então, só para elencar os principais riscos do CRI, você tem o risco de crédito, você tem o risco de liquidez, você tem risco de taxa de juros. Risco de né? mercado. De mercado. E quando fala de CRI, que é residencial principalmente, você tem que entender que você está assumindo o risco do crédito original. Uhum. Né? Então, se tem, por exemplo, um contrato original que permite que o cliente pré-pague, vamos dizer, o Arthur comprou um apartamento. Amanhã o Arthur ganha um bônus. O Arthur vai lá e vai quitar o apartamento. No contrato está permitindo, não tem problema nenhum quitar. Só que quando ele quita o crédito, se o investidor está correndo exatamente o mesmo risco da carteira, o investidor também vai ter o montante do Arthur daquele pool de crédito sendo quitado para o investidor. Certo. Para mim é muito bom, né? Assim, pensando, pô, realmente o cara pagou, né? O cara é bom. Não tem mais o risco de tomar um calote. Mas por outro lado, né? Principalmente olhando como fundo, os juros que eu pretendia ganhar no fluxo eu deixei de ganhar e talvez não encontre uma outra alternativa de investimento naquela mesma taxa. Exato. Então você tem esse risco de pré-pagamento também. Uhum. Colocando tudo isso na conta, acho que o saldo é positivo ainda. A relação retorno ajustado pelo risco é positiva? É positiva, porque você não tem grandes... Você consegue analisar, né? Só para contar um pouquinho do que vem antes do CRI, né? Uhum. Eu chego para incorporadores, eu chego para loteadores e pergunto o que você tem de crédito bom? Né? Ele vai falar, tudo é bom. Eu falo, tá claro. bom. Então, me manda a carteira que eu vou analisar. Eu falo, olha, 10%, esse cara atrasa mês sim, mês não. Esse é um problema que eu não quero passar adiante. Uhum. Aqueles clientes que pagaram 12 meses sem problema nenhum, esse cara é bom. Você analisou o crédito, é bom, está pagando, pagou tanto, um percentual de 10% a 20% pelo menos do valor do imóvel, bacana. O imóvel acabou, construiu, bacana. Então começo a analisar aquilo e falo, tem uma pré-seleção. Uhum. Então, o CRI não é um balaio de gato, né? Então você precisa ter esse trabalho do estruturador, você precisa ter um olho técnico anterior à securitização. Isso demora 6 meses. Então, quando a gente olha, saiu um CRI da empresa tal, tenha certeza, teve um trabalho de 3 a 6 meses, na média, de alguém olhando a carteira, alguém estruturando, alguém estudando o mercado. E escolhendo, esse aqui entra, este não entra, esse entra, esse não entra. Que é um trabalho duro. Outro dia eu escolhi de 600 créditos, escolhi 400. É duro. Tem que olhar um por um. Mas tem que olhar um por um. Você falou um negócio, eu vou puxar um pouco a sardinha para o lado dos fundos imobiliários. Você falou, olha, cuidado com a liquidez, você pode ter que resgatar no meio do caminho e repense. Eu entendo que o fundo imobiliário ele acaba ressecuritizando o CRI. Muitas vezes a melhor alternativa, na minha opinião, e aí eu vou ouvir a sua, da pessoa física chegar até o CRI é via fundo imobiliário.
Porque os fundos imobiliários, claro que também não são todos, mas a maioria dos fundos que investem em CRI, eles têm boa liquidez. Então eu encontro liquidez nas cotas do meu fundo imobiliário. Sim. E cheguei indiretamente num mercado de CRI com uma carteira bem pulverizada e tendo um profissional que é talvez melhor do que eu para fazer análise desse risco de crédito, de liquidez, de pré-pagamento e tudo mais. Não sei se você concorda com isso, mas eu acho que o veículo fundo imobiliário, ele é assim primordial, seria a primeira opção da pessoa física de chegar a investir no CRI, ao invés de chegar diretamente e comprar um CRI. Claro que depende do tamanho, depende do patrimônio de cada um. Eu acho que esse raciocínio seu faz muito sentido. Não é à toa que hoje a gente tem um tipo de fundo imobiliário, né, que é aquele fundo de crédito, né, isso. Que tem algumas casas, né, não preciso citar muitos nomes, mas tem a própria XP, tem o Kinea, tem outros fundos. Que né? é o maior em valor de mercado agora, o Kinea Rendimentos Imobiliários e tal. Exato, que ele tem hoje um yield, se não me engano, de 7, 8. Até te perguntei, os fundos imobiliários são os grandes players dessa indústria? São os maiores tomadores de CRI ou não? Eu diria que eles são um dos principais. Né? Na minha pesquisa, eu fui a fundo em quem comprava CRI, né? Quem é o investidor? Eu estou falando de quem? Né? Só 10% realmente são pessoas físicas, até por uma questão de mercado. Né? Você não tem muitos investidores qualificados, né, que colocam 1 milhão mínimo, que podem fazer aí uma massa. Sim. E as ofertas públicas são poucas ainda. Mas, respondendo a sua pergunta, os fundos imobiliários são, sim, entre os fundos, né? Os fundos, em geral, podem comprar CRI. Depende do regulamento, né? Mas os fundos imobiliários, ele, em geral, tem um percentual que ele pode investir em CRI. E o fundo imobiliário, ele tem essa característica de passar o rendimento, né, isento de imposto de renda para o cotista. E quando ele compra CRI, ele tem essa característica de um fundo multimercado, por exemplo, tem que pagar imposto sobre o CRI, né, o rendimento do CRI. Um fundo de investimento imobiliário, ele tem o pass-through, né, ele tem a isenção e passa a isenção. Entrega a isenção para o cliente. Então é interessante que dá para casar muito bem. Né, esses fundos imobiliários, por exemplo, da Capitânia, tem uns que fazem muito bem essa gestão de comprar o CRI, segurar o CRI até o momento que acha adequado, até o vencimento ou não. Se tem no mercado secundário, vai lá e compra. Então, ele acaba entendendo desse mercado e passando o rendimento para o... Fazendo uma gestão ativa, não só o fluxo de renda, mas eventualmente ganho de capital, comprando e vendendo os CRIs no momento adequado. Exato. Então, hoje, se você olhar o dado anual, 60% de todos os créditos securitizados por CRI são, em geral, estruturados e comprados pelos fundos. Aí eu não sei dizer quantos são fundos imobiliários, mas... Sim. São uma grande porcentagem. E você também tem aí uns 30% a 30% de investidor institucional, que é um family office, por exemplo, que ele compra esse papel porque ele sabe que o retorno é muito bom, mesmo com o imposto de renda. E mais com ideia de levar até o final, na maioria das vezes. Em geral, até o final, porque o duration desses papéis vai de 2 a 5 anos, né? É difícil sair desse raio. E em relação ao NTNB, que é a minha segunda contribuição da pesquisa, que eu posso até mostrar aqui, é esse gráfico, que eu acho que a gente pode mostrar, que mostra que uma NTNB equivalente chega aí a um rendimento hoje, se você olhar um prazo razoável, IPCA mais 5, 6, e o CRI no meu estudo, no momento da emissão, existe um spread acima da NTNB, e esse spread tem sido aqui 3,2%. Pontos percentuais, né? Certo. 321 bips, para ser exato. Então, você tem aqui um prêmio muito interessante. Eu diria que hoje é onde os investidores estão mais focados. Então, são